Se pela doutrina foi vencido em combate, um guerreiro derrotará 20 e multidões cairão diante dele. Não dá, gente. Eu tenho que admitir. O último episódio do Mandaloriano, a cena que me deixou mais em choque, a cena que mais me espantou de todas, eu jamais acreditava que a Disney tinha essa coragem, mas eles conseguiram fazer. O Moff Gideon, de alguma forma, ele conseguiu destruir o Darksaber, gente, nas mãos da Bo-Katan. Ele simplesmente esmagou aquele sabre de luz como... sabre negro, né? Ele esmagou aquilo como se fosse simplesmente uma caneta na sua mão. Foi inacreditável. Mas o que é mais inacreditável não é o fato dele ter simplesmente destruído o Darksaber. Em si, o Darksaber é nada mais que um eletrônico. Ele é um sabre de luz qualquer. Mas o fato que ele destruiu um objeto que é feito de puro Beskar, essa é a parte interessante. Eu vi vários de vocês aí nos comentários, incrédulos com essa situação, e eu entendo, né? Pô, Darksaber é feito de puro Beskar. Como assim? Chega o Moff Gideon e simplesmente aperta ele e estoura o sabre negro na mão dele como se fosse um ovo. E aqui é uma situação interessante. Tecnicamente, essa armadura do Moff Gideon não é só uma armadura, não é só uma roupa feita de Beskar. É feita de Beskar também, você tem que lembrar dessa parte. Não é só uma roupa feita de Beskar, é tecnicamente uma espécie de uma armadura eletrônica. É um exoesqueleto, basicamente. Moff Gideon disse que aquilo lá, tecnicamente, é um Dark Trooper atualizado. E a gente viu esses Dark Troopers, eles estavam lutando contra o Luke Skywalker lá na segunda temporada do Mandaloriano, lá no finalzinho. Eles são essencialmente droids e, com o Moff Gideon dentro dessa armadura, é como se fosse um droid comandado por uma pessoa viva. É daí que o Moff Gideon arranja toda essa força sobrenatural, não só para derrotar o Mandaloriano, derrotar a Bo-Katan, mas também literalmente entortar Beskar na sua mão. É uma armadura mecânica, feita de Beskar, por isso que ela tem essa capacidade. A armeira diz pra gente, lá na série do Boba Fett, no episódio 5, quando o Mandaloriano trouxe pra ela a lança de Beskar que ele tinha conseguido da governante lá da cidadezinha com a Ahsoka lá e tudo mais, quando o Mandaloriano trouxe aquela lança pra armeira, ela diz pra gente que a única coisa nesse mundo que consegue danificar um Beskar é nada mais que um outro Beskar. Por isso os Mandalorianos também odeiam armas de Beskar. A única coisa que danifica suas armaduras de Beskar é armas de Beskar. Mas independente disso, se faz sentido ou não o Darksaber ter sido destruído, ainda assim eu sei que muitos de vocês aí ficaram muito chateados com isso, né? E faz sentido. O Darksaber não é só um pedaço de equipamento eletrônico, ele é muito mais que isso, ele tem um significado, é tipo uma herança de família, não é não? O Darksaber, ele tem um simbolismo, ele tem uma história, tem a parada toda. Mas apesar disso, apesar de ser importante, eu pessoalmente acho que a destruição do Darksaber foi excelente para a história em geral. E eu vou tentar te convencer aqui o meu ponto de vista. Por que eu acho que o Darksaber precisava ter sido destruído e por que a sua destruição é, na verdade, algo positivo. Historicamente falando aqui, a única pessoa que realmente usou o Darksaber de forma, assim, honesta, justa, teve sucesso, vamos dizer, do início ao fim, o único foi o criador do Darksaber, o Tar Vizsla. Ele era um Mandaloriano, mas não só isso, ele também era um Mandaloriano Jedi. Então, por natureza, ele tinha não só a parte assim violenta dos Mandalorianos, a gente sabe que a cultura mandaloriana em geral é um pouquinho agressiva, né? Mas ele também tinha o autocontrole Jedi. Ele também tinha aprendido as doutrinas Jedi. Nas mãos do seu criador, o Darksaber não era só uma arma de combate, era os dois, uma arma de combate e uma arma de defesa, era uma arma Jedi. Ela tinha um propósito que não é o mesmo propósito dos futuros Mandalorianos. O Darksaber essencialmente é uma arma de propósito misto, ela serve ofensivamente e defensivamente. Ou seja, na mão de um Jedi, você pode pensar até que no Grogu, por exemplo. O Grogu seria o cara perfeito para o Darksaber. Ele tem um ensinamento, ele tem um pouco de pensamento Jedi e ao mesmo tempo ele tem um pouco de pensamento mandaloriano. Isso é o que faz o Darksaber ser uma arma única, uma arma que serve esses dois grupos juntos, não separados. Ela não pode ser uma arma só de um Jedi e ela não pode ser uma arma só de um Mandaloriano. Historicamente, os Mandalorianos, depois que eles entraram lá no Templo Jedi, roubaram basicamente o sabre negro lá do templo,
Desde então, o Darksaber vem basicamente sendo um desastre nas mãos dos Mandalorianos. Sim, ele tem um significado, sim, é uma herança, mas nas mãos dos Mandalorianos, ela só traz morte e só traz destruição. Nas mãos dos Mandalorianos, como arma que simboliza o líder dos Mandalorianos, o Sabre Negro ele consegue basicamente exaltar, aumentar ainda mais um dos aspectos que, dependendo do seu ponto de vista, é uma das maiores fraquezas dos Mandalorianos, que é o seu foco excessivo em combate, nas artes marciais, na cultura militarística. Durante toda a história dos Mandalorianos, ao mesmo tempo que é o seu maior forte, né, a sua cultura militar, é ao mesmo tempo a sua maior fraqueza. Os Mandalorianos já chegaram à beira da extinção inúmeras vezes através dos milênios aí da história mandaloriana, simplesmente porque é um povo que é excessivamente militarístico. Isso não significa que eu tô ficando 100% do lado da Duquesa Satine aqui. A Duquesa, ela realmente foi um pouquinho ao extremo, um pouco pacífica demais, né, excessivo. Mas ao mesmo tempo, o Sabre Negro na mão do líder mandaloriano, você pode imaginar aqui que a cultura se transforma basicamente na cultura do governo do mais forte, não o governo do mais inteligente, não o governo do melhor político, do melhor diplomata, mas simplesmente o governo da pessoa mais forte fisicamente, a pessoa mais forte em combate. A gente não tem o histórico de todos os donos do Sabre Negro desde o Tar Vizsla, não é como as armaduras mandalorianas que tem essa gravação, né, dos antigos donos, mas dos poucos donos que a gente conhece do Sabre Negro, a gente consegue ver esse problema claramente. O Olho da Morte, que é um grupo extremista, ele conseguiu a sua autoridade, né, a sua voz, o seu respeito simplesmente pelo Sabre Negro. Eles não precisavam nem ser corretos ou errados. O símbolo, simplesmente ter a arma, já dava autoridade para aquele povo, independente se eram bons ou ruins. O Darth Maul é um outro exemplo claro pra gente. Darth Maul simplesmente matou o Pré-Vizsla, pegou o Sabre Negro, independente se ele era bom, independente se era ruim, um bom governante, um péssimo governante, Darth Maul ainda assim conseguiu a sua autoridade simplesmente porque tinha aquela arma. Com a destruição do Sabre Negro, eu quero ressaltar aqui que a minha opinião, gente, pra mim abre um novo mundo pros Mandalorianos, abre uma nova perspectiva sobre o que realmente é ser um bom líder. Você não precisa mais do Sabre Negro, você não precisa dessa arma para te dar autoridade. O seu próprio cérebro agora, a sua lábia, a sua habilidade em diplomacia como um bom governante, a sua habilidade como um político, a sua honra. Essas são coisas agora que vão influenciar muito mais se você vai ser um líder ou não, se você vai ser um governante aprovado ou desaprovado. Agora, obviamente o Sabre Negro não está completamente destruído, é só um equipamento e dentro desse equipamento, dentro de um Sabre de Luz tem o que, gente? Todo mundo sabe, um Crystal Kyber. O Crystal Kyber provavelmente sobreviveu e alguma pessoa no futuro provavelmente vai reconstruir essa arma. Mas enquanto isso não acontece, enquanto alguém, sei lá, um Grogu não chega, pega esse cristal e constrói um novo Sabre de Luz, enquanto isso não acontece, eu acho que os Mandalorianos ainda vão aprender muito sobre o que realmente faz um bom governante ser um bom governante. Como realmente escolher os líderes de forma correta. Mas deixa aí nos comentários, o que você acha da destruição do Sabre Negro? E se você gostou do vídeo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.